Muito bem, queridos, esse é o nosso curso de escatologia, o estudo das últimas coisas, o estudo do fim dos tempos. E na aula de hoje a gente vai ver quais são as sequências dos eventos que acontecem após o milênio. O que vai se dar após esse período desse reino milenar terrestre em que Cristo estará governando aqui na Terra. Então, após o milênio, o que acontecerá? Mas antes, eu vou tirar minha imagem para que a gente possa fazer uma revisão dos acontecimentos que nós viemos estudando até agora, tá bom? Então, nós temos o seguinte slide: a ordem dos eventos do Apocalipse. Em primeiro, nós temos a salvação, que é instituída pelo sacrifício de Jesus, quando o Verbo encarna e ele morre e ressuscita. Ele é o Verbo de Deus que estava com Deus e é Deus. E ele veio e encarnou, se fez homem, habitou entre nós, morreu sob a mão de Pôncio Pilatos e ressuscitou no terceiro dia. Ele, ele levou a nossa culpa, ele pagou o nosso preço e ele também ressuscitou para que nós tivéssemos acesso a essa nova natureza, esse mistério que estava oculto aos profetas, que é a presença de Deus habitando dentro do homem, um novo nascimento, formando agora um só povo, que é a sua igreja, intitulada como a noiva do Cordeiro e que depois vai se tornar a esposa do Cordeiro. E nós vemos que essa igreja ela é arrebatada e nós temos as referências em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e em 1 Coríntios capítulo 15. E depois que a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares, num abrir e piscar de olhos ao ressoar da última trombeta, não existem sinais para o arrebatamento é iminente a qualquer momento. Depois que a igreja sobe aqui na terra, vai passar por um período de tribulação, grande tribulação, que está descrito em Marcos e em Daniel 9, verso 27. E é um período que a humanidade nunca viu igual. O próprio Senhor Jesus fala em Mateus 24, a partir do verso 22 ao verso 25. Depois nós temos o advento, a segunda vinda, o retorno de Cristo com a sua igreja. Está lá em Apocalipse 19, o retorno glorioso de Cristo a partir do verso 14. Depois que Cristo volta, a instituição do reino milenar. Em Apocalipse 20, a gente vai ver que é um período que a criança vai poder estar junto com o leão, não vai haver dano, a natureza vai ser restaurada, não vai haver mais fome, miséria, vai ser uma teocracia, um governo de Deus por 1000 anos. Quem que entra para o reino milenar? Os remanescentes do período tribulacional, os glorificados, aqueles que subiram com Cristo nos ares, os salvos de todos os tempos, as duas testemunhas, os 144 mil, os mártires do período tribulacional e os remanescentes, aqueles que ficaram vivos no período tribulacional e que não negaram a Cristo nesse período. E após isso, nós vamos ter o juízo final, a segunda ressurreição, que é o julgamento dos ímpios, de Satanás e dos ímpios. E a partir de Apocalipse 21, novos céus e nova terra, a eternidade. Então, deixa eu voltar aqui para a minha imagem. Após o milênio ocorrerá, são 5 eventos que vale a pena a gente esmiuçar, destrinchar a explicação de cada um deles aqui no vídeo de hoje. O primeiro é a guerra de Gog e Magog. Que nome é esse? Que guerra é essa? Está lá em Apocalipse 20, a partir do verso 7 ao verso 8. A libertação de Satanás e a última rebelião, também descrita em Apocalipse 20. O julgamento do diabo e dos seus anjos, o julgamento do grande trono branco, a partir do verso 15, verso 11 ao verso 15 de Apocalipse 20, e novos céus e nova terra, o capítulo posterior é em Apocalipse 21.
mais especificadamente do verso 1º ao verso 4º, mas a gente vai ler um pouquinho mais e vamos nos detalhes de cada evento desses que vão ocorrer após o milênio. Então, o primeiro é a guerra de Gog e Magog. Você já deve ter ouvido, ou se não ouviu, é estranho aos ouvidos esse nome, e acabando esse período aí de 1000 anos desse reinado milenar, Satanás ele será solto e sairá para enganar as nações, verso 8, sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar essas nações para a batalha. Então está lá em Apocalipse 20, a partir do verso 7 ao verso 8. Mas que Gog e Magog é esse que Satanás sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra? Aí solta a palavra Gog e Magog. De onde veio isso? Então fique comigo, você vai entender já já. Bom, a primeira referência que nós temos de Gog e Magog é em Ezequiel 38, a partir do verso 39. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog e Magog, contra Gog e a terra de Magog. Gog era um governante da terra que se chamava Magog. Essa é a primeira referência que nós temos em Ezequiel 38 ao verso 39. Ou seja, retrata como nações que se opõem ao Deus vivo já no Antigo Testamento, já quando Ezequiel vivia. E é relatado o seguinte, vou voltar aqui no slide. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, ou algumas versões vai estar contra o príncipe de Gog da terra de Magog. Era uma nação que estava em oposição a Israel e é utilizada essa nomenclatura para fazer uma referência às nações que estarão em oposição após a soltura de Satanás dos 1000 anos, que vão se voltar contra a nação de Israel, o reino milenar de Deus. Já em Apocalipse 20, a menção de Gog e Magog pode ser vista como uma continuação simbólica desse tema, de uma nação que tem um príncipe que se volta contra a nação de Israel, tal qual foi no período descrito em Ezequiel. Retratando que as forças do mal que se opõem a Deus e ao seu povo no final dos tempos. Então, o escritor do Apocalipse, o apóstolo João, ele já usa uma nomenclatura familiar que foi predita por Ezequiel para trazer uma revelação de uma guerra que ocorrerá ao final do governo teocrático, do governo de Deus, que é no reino milenar, ao final dos 1000 anos, de que Satanás será solto, no verso 7 de Apocalipse 20, fala que ele será solto e seduzirá as nações. E Gog, aí está lá entre vírgulas, Gog e Magog. Um príncipe vai se levantar, que seria o próprio Satanás, vai seduzir as nações para se voltar contra os eleitos, contra a cidade de Deus. E no verso 9 vai falar que fogo vai descer do céu e vai lançar no lago de fogo e enxofre. A libertação de Satanás e a última rebelião. Mas se Satanás estava preso, e a pergunta óbvia que a gente faz é por que ele vai ser solto se já não estava resolvido? Se já agora tem que soltá-lo? E por causa da sua soltura ele engana as nações, e essas nações que são incontáveis, como a areia da praia do mar, se voltam, fazendo uma alusão ao que Ezequiel tinha falado, a Gog e Magog, se voltam contra o governo de Deus. Então, nós temos 3 teorias acerca dessa soltura de Satanás. A primeira teoria é o cumprimento do plano de Deus. Alguns interpretam que a liberação de Satanás faz parte do plano de Deus para testar a fidelidade do seu povo.
Deus permite que Satanás seja solto como parte do seu plano soberano para demonstrar justiça de suas ações e a fidelidade do seu povo em meio à última tentação. Essa é uma linha de ação. Não está escrito na Bíblia, mas é o que podemos deduzir. São teorias. Não tem uma melhor, uma pior, você vai decidir, mas são teorias. Não se está explicitamente escrito na Bíblia por que Satanás será solto, qual o objetivo de Deus. Isso é a mente insondável de Deus. Se não está escrito na Bíblia, eu não posso afirmar com certeza. Por isso eu faço questão de colocar para você que isso é uma teoria. Pode ser assim ou não. E as três mais plausíveis são essas. A primeira é o cumprimento do plano de Deus e que Deus permite que Satanás seja solto como parte do seu plano soberano para demonstrar a justiça de suas ações e a fidelidade do seu povo em meio à tentação final. A segunda teoria é a teoria do julgamento final. É outra interpretação é que a liberação de Satanás é parte do julgamento final sobre o mal. Ao permitir que Satanás seja solto, Deus dá à humanidade a última oportunidade para escolher entre o bem e o mal, antes do julgamento final e da consumação do seu plano redentor. Então, essa seria a segunda teoria. Elas são muito parecidas. Eu queria voltar com você lá no nosso esquema inicial para que você pudesse ter uma noção. Deixa eu voltar aqui os slides. Eu vou tirar a minha imagem aqui só para você poder perceber um pouquinho melhor. Então nós temos entre o final do reino milenar e a eternidade, nós estamos falando desse período que antecede agora um pouquinho ao juízo final, mas está no mesmo capítulo. Apocalipse 20, que tá essa figura de um reino com uma coroa, vai falar do reino milenar. E vai falar do final desse reino milenar, e a partir do final de Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15, nós vamos ter a descrição do juízo final, julgamento do grande trono branco, julgamento final. Esses são alguns títulos que vai estar na sua Bíblia. Antes de entrar no período da eternidade de Apocalipse 21, Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 22. Antes de entrarmos na eternidade, nós temos essas sequências de eventos do final do reino milenar até o juízo final, que vai até o verso 15 de Apocalipse 20. Depois desse período, nós entramos na eternidade. Então, na aula de hoje, nós estamos estudando justamente o final do reino milenar até o juízo final. Então, são justamente esses eventos aqui. A guerra de Gog e Magog, nós vimos que Gog e Magog faz referência a Ezequiel 38, verso 39, que tinha um príncipe chamado Gog da terra de Magog, que foi contra Israel. E o autor que recebe a revelação do Apocalipse, o apóstolo João, faz referência para dizer que haverá uma nação que se voltará contra a nação de Israel, possivelmente uma nação localizada ao norte, geograficamente. A terra de Magog, do período da descrição de Ezequiel, ficava ao norte da nação de Israel. Se é só algo alegórico para retratar que um povo se levantará no final do reino milenar para vir contra o reino milenar de Cristo, é uma possibilidade. Se é algo tão literal quanto, então a gente há de se considerar também que será um povo do norte, mas a gente não tem como ter certeza absoluta. Então fica aqui também a linha de ação teórica, mas o que a gente sabe, o que a Bíblia relata, é que uma nação se levantará contra a nação de Israel e será seduzida por Satanás para vir contra a nação de Israel, que é o período
final do reino milenar, onde estão reinando os glorificados com Cristo, os remanescentes do período tribulacional, os mártires ressuscitados, o povo santo de Deus está ali dentro do reino milenar. E as nações de fora serão seduzidas por Satanás e virão contra o reino milenar após a soltura de Satanás. Então, a gente está agora no tópico: por que Satanás é solto se ele já estava preso? Deixe-me avançar mais um pouquinho aqui. E você se deve perguntar por que ele é solto, né? Ele já estava solucionado, estava preso. Cumprimento do plano de Deus é a primeira teoria que a gente viu. A segunda teoria é o julgamento final, é parte do plano de Deus para o julgamento final sobre o mal. Ao permitir que Satanás seja solto, Deus dá oportunidade, uma última oportunidade para se escolher entre o bem e o mal antes desse julgamento final e da consumação do plano redentor. A terceira teoria é a teoria da libertação condicional. Alguns sugerem que a liberação de Satanás é condicional ao livre-arbítrio humano. Que Deus permite que Satanás seja solto como resultado das escolhas humanas, porque o homem escolheu, com base no seu arbítrio, Deus permitiu que Satanás seja solto, demonstrando a justiça do seu julgamento sobre o mal e dando às pessoas a oportunidade de ver a consequência das suas escolhas, que a consequência das suas escolhas levou à soltura de Satanás. Então eu coloquei esse esquema para você sobre as possíveis teorias de por que Satanás seria solto. Para testar a fidelidade do povo é uma, a oportunidade de escolha, a última oportunidade de escolher entre o bem e o mal, e Satanás é solto como reflexo das ações humanas, do arbítrio humano. Então depois nós vamos ter que Satanás ele é destruído, fogo é lançado do céu e ele é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está o falso profeta, o anticristo. Nós temos o julgamento do diabo e dos anjos caídos a partir do verso 10 de Apocalipse 20. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para toda a eternidade, para todo e sempre. Então Satanás, ele é enclausurado nesse sofrimento do lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Aquele que enganava, o sedutor das nações, a antiga serpente, que agora é o dragão, que foi solto no final dos 1000 anos. E nós vamos começar a caminhar para o julgamento final do grande trono branco. A partir do verso 11 diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Já mostra que o apóstolo João está tendo uma visão de poder, de autoridade, que desse trono branco, o céu, a terra, fugia da sua presença porque não se achava lugar para eles, demonstrando poder, autoridade, soberania, que ele está assentado sobre tudo e governa sobre tudo, a ponto da terra e do céu não sair da sua presença por não se achar lugar para eles, porque o único que governa no único lugar, assentado no trono, é Deus, o justo juiz. E fala assim no verso 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eles foram julgados segundo as obras. Mas a gente aprende, lá em Efésios 2 principalmente, e por várias passagens bíblicas, que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras, mas é pela obra de Cristo ao nosso favor. Nós recebemos de graça pela fé.
no processo salvífico de Deus para o homem, não estão envolvidas as nossas obras no ato, melhor falando, no ato salvífico de Deus para com o homem, não está nessa equação as obras humanas para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas aqui no verso 12 de Apocalipse 20, as pessoas são julgadas de acordo com as suas obras. Ora, obras não salvam. Então, como é que eles são julgados de acordo com as obras? Logo, todos aqui já estão condenados. Eles estão recebendo a sua pena. Deus é tão justo que há diferentes graduações de penas. Por isso que eles estão sendo julgados de acordo com as suas obras. Lá em Lucas vai falar que no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, que aquele que muito conhecia sobre Deus e não cumpre a sua palavra, mais açoites receberá. E aquele que pouco conhecia a respeito de Deus e não foi salvo, menos açoites receberá. Então há uma graduação de pena. Há uma pena de muitos açoites, há uma pena de poucos açoites. E a gente vê aqui cada um sendo julgado de acordo com as suas obras, segundo o que estava escrito nos outros livros. Ou seja, aqui em Apocalipse 20, a partir do verso 11 ao verso 15, todos já estão condenados, mas cada um vai receber a graduação da sua pena no lago de fogo e enxofre. Verso 14. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, para receber a sua justa punição. Perdão. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ninguém pode ser salvo por obras. A Escritura é clara. Todo mundo que é salvo pela obra de Cristo, não pela sua própria obra, para que não se glorie. Mas aqui, esses não foram achados escritos no livro da vida. Eles são julgados de acordo com a sua obra para receber a justa punição no lago de fogo e enxofre. E depois nós vamos para o capítulo 21, novos céus e nova terra. Verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce dos céus, adornada como uma esposa ataviada para o seu noivo, preparada para o seu noivo. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a nossa herança em Cristo Jesus. Nós temos a promessa principal de um novo céu e uma nova terra, onde o mar já não existe. Deus vai descer e vai habitar no meio do seu povo, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. E João fala: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus, a presença de Deus. O tabernáculo de Deus na antiga aliança é o símbolo da presença de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! Deus será o nosso Deus na sua presença, na sua glória, na sua majestade. E há uma promessa ainda: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá morte,
nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já foram, já é passado, já foram passadas e já pode esquecer, porque Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Verso 5: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse para o apóstolo João: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aqui se completa a adoção total. Nós hoje somos novas criaturas adotados, fazemos parte da família de Deus. O nosso espírito é recriado, mas no final de tudo, Apocalipse 21, nós seremos corpo, alma e espírito glorificados. E na nossa plenitude seremos filhos de Deus, completamente em corpo, alma e espírito. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele habitará entre nós, e aquele que tiver sede, ele vai dar de beber da água da vida de maneira graciosa. Amém? Então essa é a promessa futura, queridos. Ficamos aqui com essa aula e eu creio que Deus tenha edificado essas verdades poderosas no seu coração. Amém?